Sabe aquele policial que fez uma grande apreensão de drogas? O juiz que julga o caso? O estudante que sai pra festa no fim de semana? Ou o trabalhador que acorda cedo e enfrenta o ônibus lotado? Todos eles, de alguma forma, estão conectados pela mesma realidade: a presença das drogas no cotidiano brasileiro. Mesmo quem nunca usou, vive em um país marcado por essa dinâmica invisível, onde a linha entre o usuário e o traficante, entre o vício e a sobrevivência, é, muitas vezes, desenhada pela desigualdade. Foi pensando nisso que surgiu este projeto, desenvolvido pelo UniEx, com o objetivo de compreender como a lei de drogas é aplicada na prática e de que forma as prisões e apreensões têm refletido, ou não, a verdadeira complexidade desse problema social. Por isso, entrevistamos uma advogada criminalista que atua diretamente com casos dessa natureza para entender o que há por trás das estatísticas, dos processos e decisões. Doutora, o que é o tráfico de drogas pela lei? Tráfico de drogas é aquela pessoa que tem a intenção, né, de exportar, vender, então é sempre com comércio. Então eu estou pegando uma droga para vender, eu estou colocando à disposição para venda e comercialização. Certo. Mas qual que é a diferença entre um usuário e um traficante? Então, hoje a gente tem até essa problemática no Brasil, né, para diferenciar o que é traficante de usuário. Então, na prática, como que funciona? Vamos imaginar que é pego uma pessoa ali perto do ponto de drogas. O magistrado vai entender que aquilo ali pode ser traficante, tá? Então, quais são os critérios estabelecidos? A quantidade de droga apreendida, qual o momento ali daquela situação em flagrante, onde que deu aquela prisão? Então, é perto de um ponto de drogas, é na periferia, isso são pontos importantes que o magistrado vai analisar. E a principal diferença: o usuário é para consumo próprio, o traficante ali, o tráfico, é para vender, é para comércio. Doutora, e na defesa, qual que é a maior dificuldade de coletar documentos e de estruturar bem uma defesa na hora de atender o réu? Então, são várias questões. Então, por exemplo, no momento em flagrante, que é o momento que aconteceu aquela prisão, às vezes no auto de prisão está como artigo 33, o artigo de tráfico. Mas nada impede que depois, né, ou até mesmo ainda em fase de delegacia, já seja desclassificado para o crime de usuário. Então, por que tem essa desclassificação? Por meio de documentos. Quais são os documentos comprobatórios de que, olha, não é um traficante, e sim usuário? Então, vai depender daquela situação. Então, por exemplo, eu gosto de estar sempre juntando comprovante de endereço, então se a pessoa trabalha, um registro ali na carteira de trabalho, ou então é autônomo, ou então faz bico, mas de pegar uma certidão ali de próprio punho, se tiver o prazo ali, um tempo, fazer esse registro, né, por meio de ata notarial. Então, fotos que comprovam a sua religiosidade, questões comprovando ali, declarações por meio de vizinhos, declarando que aquela pessoa possui uma boa conduta. Então, vai analisar aquele contexto, né? Qual o momento da prisão, o que foi feito e principalmente quem é aquela pessoa que foi presa, porque isso também vai diferenciar várias questões. Sempre no contexto geral, então a gente nunca vai partir exclusivamente do flagrante, tem um contexto por trás e tem esse entendimento ali do que a pessoa é fora daquelas circunstâncias para que seja elaborada uma defesa. Sim, até porque se houver uma condenação, né, uma sentença, a parte de que o magistrado vai ali proferir a sentença, ele vai também olhar sobre as condições pessoais do réu para fazer a dosimetria da pena, né, que é o momento da condenação. Então, as condições pessoais ali, conforme o artigo 59 do Código Penal, vai trazer referências também. Então, o artigo 59 você pode estar usando aí mesmo na fase ali de inquérito, não necessariamente citando esse artigo, mas produzindo provas. Doutora, mas havendo prisões em flagrante do tráfico, você considera que hoje nós temos bastante abuso da parte policial? Hoje nós temos a lei de abuso de autoridade, né? Então, traz crimes que a autoridade policial pode cometer se houver excessos. Então, por exemplo, quando houve a prisão em flagrante, o momento para caracterizar aquilo ali, se aquele preso ele sofreu ali maus tratos, se foi torturado, é o momento ideal, é a audiência de custódia. Na audiência de custódia é aquele momento que a defesa, tanto o advogado ou o defensor público, já pode alegar que foi sofreu maus tratos. Então, tem a lei de abuso de autoridade, e o momento de alegar ali, o momento ideal é logo após o fato. Então, na audiência de custódia já poderia alegar.
existindo, sim, um abuso de autoridade ou algo nesse sentido, a corregedoria está aberta para receber essas denúncias. Então, por exemplo, na audiência de custódia, uma das perguntas feitas pelo magistrado é sobre isso, se aquela prisão ali foi oriunda de uma tortura, maus tratos, e se o réu fala, né? Desculpa, se o preso fala que realmente sofreu maus tratos, ele pode apresentar isso, é levado ali para o CNJ, para a corregedoria, para apurar se aquela prisão teve essa questão de maus tratos. E um ponto importante é justamente isso, o uso das câmeras nas fardas, né, policiais, porque a câmera ela vai trazer ali segurança procedimental. Então, porque tem as duas vertentes, né, Luana? Pode ser que aquela pessoa que foi presa agora crie uma situação que não existiu, falando que houve maus tratos. E pode ser que exista. Então, usando a câmera de segurança, vai verificar aí perfeitamente, né, como foi feita ali aquela prisão. Perfeito. Doutora Bruna, qual que é a função da audiência de custódia nesses casos? A audiência de custódia ela é feita em todo momento que tem uma prisão em flagrante. Então, teve a prisão em flagrante, o prazo para submeter a audiência de custódia é um período de 24 horas logo após a prisão. Então, teve ali a audiência de custódia, não vai analisar o mérito. O que é isso? Não vai analisar se o João fez ou deixou de fazer. Não é isso analisado na audiência de custódia. A audiência de custódia serve para analisar a legalidade daquela prisão e se houve maus tratos. É justamente isso. Então, não vai analisar se ele fez ou deixou de fazer. É justamente se aquela prisão ocorreu de uma forma correta, se cabe ali uma revogação, um relaxamento, ou então se houve maus tratos. E hoje você considera, no nosso atual cenário, que há muitos casos forjados de tráfico de drogas para encobrir aí outros crimes? Ou você considera que o número de denúncias que nós temos por crime de tráfico hoje é um número coerente com o que acontece? Então, essa questão de mapeamento de dados ela é feita muito pelo CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, e quando existe essa questão de forjado, né, o que é um tráfico forjado, uma situação, um flagrante forjado, é quando uma autoridade policial cria toda uma situação que não existiu simplesmente para incriminar ali aquela determinada pessoa. Por isso é importante a lei de abuso de autoridade, né, que vai apurar se realmente aquilo aconteceu. Porque se aquilo aconteceu, toda aquela prova ela deve ser caracterizada nula, né? Então ela deve ser desentranhada nos autos. Então, se existir essa possibilidade de um flagrante forjado, as consequências também para a autoridade policial é um procedimento administrativo, civil e até mesmo criminal. Entendi. Doutor, e como a lei diferencia o usuário do traficante? Porque a gente tem visto aí debates recentes, né, discussões recentes sobre isso, quantidade mínima a ser portada, principalmente se tratando da maconha. E você, na sua experiência como advogada, como você retrata isso no seu dia a dia? Como a lei aborda isso para você? Então, por mais que teve essa decisão, né, do STF sobre isso, ainda na prática é muito complicado porque vai depender de vários fatores. Então, por exemplo, qual foi o motivo daquela prisão, qual é a quantidade de droga apreendida. Então, por exemplo, foi numa casa. Naquela casa tem uma balança e a quantidade de droga é alta, acima de 40 gramas, por exemplo, vai ser ensejado aí um crime de tráfico de drogas, né? Então, essa questão do parâmetro ainda tem discussões, não é algo que já está definido, por mais que teve essa decisão do STF, na prática a gente encontra vários desafios, né? Justamente para caracterizar o que é usuário, o que é traficante, porque vai depender muito do contexto daquela prisão. E o sistema prisional, ele lida bem com o crime de tráfico? Não, o sistema está super lotado, né? Então, quando a gente fala sobre o número de presos no Brasil, eu falo muito que o Brasil prende muito e prende mal, porque não tem ressocialização. Então, para a gente pensar em ressocialização, a gente precisa de garantias mínimas, né? E quando a pessoa está presa, a gente já vê um presídio com superlotação, a questões das comidas, que ainda é um tema muito emblemático, né? A qualidade das comidas. A gente pensa em vagas de trabalho interno, né? Então, são várias problemáticas. E hoje você considera que há um perfil para os presos por tráfico? Sim, a maior parte das pessoas que estão presas hoje no sistema penal brasileiro são pessoas pretas, né, moradores de periferia, então tem aquela desigualdade social, não tem estudos, né, então já tem aquele contexto de vulnerabilidade, então já tem um histórico. Só que, obviamente, existem pessoas brancas que estão presas, só que na hora que você olha ali no mapeamento de dados, né, pelo CNJ, você percebe que tem um índice maior de pessoas pretas, né, enfim, no sistema. De índice, dá para observar, né, que recentemente o índice de mulheres presas por tráfico de drogas teve uma subida, uma alta muito grande.
Como vocês conseguem justificar isso? É porque a entrada das mulheres no sistema geralmente é por meio do tráfico de drogas, por meio de entrada de drogas. Então elas se sentem muitas vezes coagidas pelo seu companheiro ou até mesmo por seu irmão e acabam levando drogas para dentro da unidade prisional. E na hora que ela entra ali, eles detectam, né, que existem drogas no seu corpo, enfim, e aí acabam acontecendo a prisão. Então, se a gente olhar os dados, são realmente, assim, a maior parte dos crimes é que não existe violência ou grave ameaça. Então, tem até um livro importante também sobre essa questão das mulheres no sistema, que é Presos que Menstruam, que relatam a situação das mulheres presas. E uma parte importante é que os presídios não foram feitos para mulheres, Sim. né? É para homem. E mulheres têm um ciclo menstrual, mulheres menstruam. E para conter o fluxo menstrual, as mulheres colocam miolo de pão na vagina. Então, essa situação é muito delicada porque relata uma questão da mulher, do gênero feminino, né? Então, que o homem ele não vai menstruar. Então, como que ele vai se adaptar a isso, né? Então, são várias problemáticas aqui no que tange a mulheres no sistema e também questões de visita íntima. O homem é normalmente comum você ir lá visitar o seu marido e ter a visita íntima. E se a gente observa a mulher, várias unidades não têm a estrutura para receber aquela mulher que está presa receber o marido dela para ter visita íntima. Então, hoje a gente tem muito estereótipos. Né? Então, isso também carrega essa questão de quando a mulher ela é presa, ela é abandonada pela família. Ela trata aquela vergonha. Não, é uma vergonha sua irmã ter sido presa. Mas para o irmão, tá tudo bem. Para o irmão, geralmente o homem ali, a família leva a sacolinha, faz fila, faz a visita e tá tudo certo. E a mulher, quando é presa, ela simplesmente acaba aquele vínculo familiar. Então é muito difícil, a gente observa isso nos dias da visita. Se a gente olha naquele presídio que tem a visita para o homem, é lotado. E para a mulher, são poucas pessoas que ainda mantêm aquele contato com a mulher presa. Hoje a gente tem alguma medida sendo tomada quanto a isso, quanto à melhoria dos presídios para as mulheres, ou é um caso aí de escanteio, de stand-by? Então, acaba que algumas medidas elas são tomadas, igual essa questão da visita íntima, né? Tem medidas sobre isso, mas cada unidade ali acaba tendo uma estrutura, então vai tendo que se readaptar. Então, passinhos, né, de formiguinha, mas que aos poucos vão construindo também possibilidades, né? Porque hoje a gente fala sobre estereótipos, sobre essa cultura de gênero, então é importante sim a gente também ter esse olhar atento a mulheres presas. Doutora, o preconceito, ele interfere na aplicação da lei? Hoje nós temos, por exemplo, essa questão do protocolo para julgamento com perspectiva racial, que foi um documento elaborado pelo CNJ, né, que traz diretrizes para os magistrados, também para o promotor, analisar aquela situação. Não somente analisar a letra da lei friamente, mas analisar todo o contexto e verificar se ele mesmo não tem ali nenhum preconceito sobre o caso. Então, isso é importante, você pensar fora da caixa e talvez a sua vivência enquanto pessoa, enquanto indivíduo, poder afetar a sua decisão. Então, é você ter ali uma visão empática, mas também, obviamente, aplicar a lei. Mas entender que você precisa se desconstruir também, porque às vezes a sua realidade, por você ser privilegiado, você não vai conseguir ali entender aquele contexto daquela prisão, por exemplo. E quais são os principais desafios hoje no que a gente chama de guerra às drogas, né, no combate às drogas? Porque a gente tem um país que está em guerra às drogas desde que nós entendemos que o tráfico existe, e por razões externas, essa guerra nunca acaba, mesmo com recursos, mesmo com meios de se eliminar isso. Nós temos aí várias vertentes, sendo elas políticas, né, sendo elas estatais, mas na sua opinião como advogada, por que a guerra às drogas não cumpre o objetivo que ela tem ali de combater mesmo o tráfico? Primeiro ponto é essa questão de caracterizar o que é usuário, o que é traficante, ainda tem muitas lacunas sobre isso, mas o ponto central é entender quem está prendendo. A gente está prendendo quem? Qual é o perfil dessa pessoa que está sendo inserida no sistema? Porque eu vejo assim que são dois parâmetros. O primeiro deles é aquela pessoa que é a mula. A mula. E aí, o outro contexto é o quem manda na situação toda. Para você ter uma organização criminosa, por exemplo, e fazer o desmantelamento dessa organização, aí a gente já está pensando em outro tipo de estrutura. Em uma estrutura que já tem vários membros e que, para ter o desmantelamento, hoje a gente fala o quê? Bloqueio de bens. Então, como que são essas pessoas? Como essas pessoas se organizam? Então, são várias questões. A gente precisa entender qual é o perfil das pessoas que a gente está prendendo,
Porque se a gente está trabalhando aqui com a prisão do João, que mora na periferia, que ele é mula, a gente lida de uma forma. A justiça ela tem que atuar com outro parâmetro, né, com outro olhar. E quando a gente fala de um desmantelamento, aí já é outra questão, porque a gente pode estar falando de lavagem de dinheiro, a gente está falando de ocultação, questões de aplicação em Bitcoin, por exemplo, né, para tirar aquela origem ali, né, do dinheiro ilícito. E a gente trabalha com outras análises. Então, são sempre 2 parâmetros aí que a gente precisa fazer. Finalizando aqui, e eu gostaria de saber de você se a repressão policial ela é suficiente, se ela é eficaz. E se não, o que ela traz de prejuízo hoje? Olha, prender por prender não vai trazer nenhum parâmetro para nós, assim, em questões de positivo, né? São números, igual eu falei anteriormente. Existe sim um perfil de pessoas que são presas no Brasil e que já tem essa questão de vulnerabilidade social. Então é importante a gente pensar o que a gente está fazendo. Prender por prender não está adiantando, a gente precisa o quê? Investir em educação, saúde. E um ponto importante aqui é que a gente sempre fala que o preso ele precisa trabalhar. Realmente o preso precisa trabalhar, gente. Mas, se a gente for olhar ali os dados do CNJ, por exemplo, em cada unidade prisional, a quantidade de preso que tem e a quantidade de vagas ofertadas, o número é discrepante. Então, por exemplo, vamos imaginar que naquela unidade tem 2.000 pessoas presas. Vamos pensar 2.000 pessoas. Na hora que você olha os dados, são apenas 30 vagas de trabalho. 30 vagas no meio de 2.000 pessoas, às vezes a gente vem com muito aquele discurso enraizado, né? De, mas tá lá é porque não quer trabalhar. Mas na hora que a gente observa os dados mostram outra vertente. Então, a gente também precisa focar na ressocialização e trazer políticas públicas acessíveis também, de incluir essa pessoa que deseja trabalhar, enfim, para também ele ter oportunidades. Porque se não tem oportunidade lá dentro, ou seja, na cadeia, na hora que ele sair, como que ele vai conseguir também, né? Então, para a gente finalizar aqui, no seu ponto de vista, quais seriam medidas que a gente poderia adotar, né, estatais, governamentais, para diminuir aí o número de prisões sobre drogas? Acredito que o importante é focar ali na educação. Então, muitas pessoas ali que são presas não têm nem profissão. Então, é importante ter cursos técnicos ali para criar uma profissão. Então, é importante que a pessoa que está presa trabalhe, que tenha essa educação para quando ele sair, ele ter essa perspectiva de vida, essa perspectiva de mudança. Então, é importante a gente pensar sobre isso, né? E aí, cada unidade vai ofertar suas vagas, né? Tem unidades que os próprios presos ali confeccionam absorventes, alimentos, né? Ali tem brinquedos, então são várias opções. Às vezes tem até a hortinha, né, dentro daquela unidade. Então, cada cidade ali vai ter os seus regimentos, mas é importante sempre buscar essa questão. Ressocialização. E a ressocialização começa ali desde cedo. Entrou hoje, já tem que ter ali uma medida, né, de impacto para que essa pessoa consiga se enxergar também com outro olhar. Então, para finalizar, vou te dar um tempo para você passar um pentinho nisso tudo. Eu queria saber de você, assim, fugindo das perguntas que nós temos aqui prontas, você acredita que com a nossa realidade hoje, no nosso país, a nossa tendência é diminuir o número de prisões por tráfico ou que ela continue aumentando, o índice continue subindo? A gente sempre tenta ser otimista, né? Mas na hora que a gente analisa os dados, realmente aqui as prisões só aumentam, igual eu falei, a gente precisa entender quem é o perfil, né? Qual o perfil das pessoas que estão sendo presas, e aí fazer as análises, né? E observar aí os parâmetros. Mas é importante, sim, a gente pensar em políticas sociais, né? De inclusão também, e que realmente pensar numa ressocialização, porque prender por prender, a gente já está percebendo que não vai ter nenhum tipo de resultado, né? A gente tem aí superlotação, né, má gestão de presídios e alguns prejuízos para o nosso futuro, para o nosso presente. Enfim, é isso, doutora. Muito obrigada, foi excelente. A partir dessa conversa, foi possível perceber que a aplicação da lei de drogas ainda enfrenta diversos desafios, especialmente quanto à interpretação do que diferencia o usuário do traficante, a forma como são realizadas as prisões e a necessidade de políticas públicas mais eficientes que abordem o problema de forma social e não apenas punitiva. O diálogo com a advogada criminalista reforçou a importância de um olhar mais humano e técnico sobre o tema, além da necessidade de aperfeiçoamento na atuação das autoridades e na própria legislação. Encerramos assim mais um episódio do Para Além das Celas, reafirmando o compromisso da faculdade em formar profissionais conscientes, críticos e comprometidos com a justiça e com os direitos fundamentais, levando informações para a população.